Ontem estive na abertura do ano legislativo, sessão no Congresso Nacional, que aliás foi aberta no dia 5, a Constituição estabelece dia 2 de fevereiro para isso, primeiro descumprimento do regimento já no agendamento da sessão, mas a gente está infelizmente até acostumado com isso. E era uma sessão que não valia nada, no sentido de que nem presença se dava aqui. Mas esperava que pelo menos os discursos fossem condizentes com a situação atual. Deputado Cabo Gilberto, sinceramente a Globo está perdendo muito ator, porque o que nós vimos aqui, os discursos feitos, eram para a plateia, mas não eram discursos que de fato condiziam com o que está acontecendo nesse país. Nós tivemos um representante, aliás, o Lula nem veio, depois da recepção que ele teve na vez passada, não teve coragem, teve que o Bivar ler a carta do presidente da República aqui para o plenário. Para começar, o Brasil, como se fosse melhor do que a Suíça, um país em que se dá exemplo de gestão para os demais, presidido por Lula, que devia estar na cadeia. Assim foi a mensagem lida pelo secretário Bivar, já que Lula não veio. Nós tivemos, em seguida, o representante do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente Fachin, dizendo-se a favor de segurança jurídica, de respeito ao devido processo legal e que o Supremo não deve interferir no processo legislativo. Nós tivemos o presidente da Câmara dos Deputados falando em defesa das prerrogativas dos parlamentares e nós tivemos um presidente do Senado falando que tem de se limitar o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal e daquela corte. E a prática onde está? Se não houver prática, são apenas discursos farisaicos. Farisaicos. Porque o Brasil está sendo destruído por Lula e pelo PT, mais uma vez, porque o Supremo Tribunal Federal não respeita o devido processo legal, intervém nos demais poderes e está sendo hoje conduzido por tiranos. Porque o presidente dessa casa, deputado Arthur Lira, até agora não deu um pulo, para não dizer um tweet, sobre a situação de deputados federais que tiveram suas casas e seus gabinetes violados pela Polícia Federal, sem que se respeite a prerrogativa parlamentar, muito menos o devido processo legal. E temos um presidente do Senado que não tem servido nem de enfeite, porque lamentavelmente, o que nós assistimos ao longo desses últimos anos, desde que cheguei aqui são 5, apenas se agigantar a tirania e se ajoelharem aqueles que deveriam nos representar. Por isso, senhor presidente, para concluir a minha fala aqui, eu queria mesmo é que os discursos de ontem fossem verdadeiros, fossem sinceros, fossem de acordo com aquilo que o povo brasileiro espera dos seus representantes, a começar pela presidência da Casa, da Câmara dos Deputados, que não pode estar de joelhos diante dos ministros do Supremo. Ou Arthur Lira, por acaso, tem medo de Alexandre de Moraes? Precisamos nos portar de acordo com os cargos que ocupamos. O meu mandato de deputado federal vou honrar até o fim. E os presidentes dos poderes devem fazer o mesmo com as cadeiras em que se sentam. Muito obrigado, senhor presidente. Quero dizer a todos os brasileiros que o slogan de Lula era em parte verdade. O Brasil voltou, colega Luiz. Mas não o Brasil cor-de-rosa da picanha, que aliás faz 400 dias que a picanha ainda não chegou no prato brasileiro. Mas o Brasil da corrupção, da incompetência, dos tempos áureos do PT no governo está de volta. Ontem o TCU apontou que R$500 bilhão está sob investigação por supostas irregularidades de um contrato feito com a Petrobras. Ora, quem poderia imaginar que haveria problemas na Petrobras quando o governo fosse de Lula? Para mim é uma surpresa. Eu não poderia imaginar isso, colega Luiz. Mas vamos mais adiante. Se não bastasse esses problemas
na Petrobras, os problemas antigos vividos no governo do PT voltam a ressurgir. Empresas fizeram acordos de leniência, ou seja, disseram que cometeram ilícitos, roubos, fraudes contra o erário público. E o que é que a nossa justiça faz agora? Perdoa mais de 14 bilhões de reais em dinheiro roubado que seria devolvido aos cofres públicos. Você, brasileiro, que está com dificuldade de pagar sua conta, de comprar um remédio, de fazer uma cirurgia, saiba que a justiça brasileira está privilegiando ladrões. Até aqui nenhuma novidade, né? Afinal, nós temos um presidente da República ex-condenado, ex-presidiário por roubo, que foi libertado pela justiça e agora governa o Brasil. Mas quem paga essa conta é você, brasileiro. Afinal, uma pesquisa da Alibaba mostrou que 66% das pessoas que faziam comprinhas, aquela famosa brusinha da China, desistem da compra quando percebem o tamanho do imposto de quase 100% que Fernando Haddad colocou sobre as compras da China. E essa pesquisa também revelou que a grande maioria é da classe C, D e E. Ou seja, como Lula prometeu, o pobre voltou a estar no orçamento, pagando a conta dos ricos que têm suas penas absolvidas pela justiça. Esse é o Brasil que voltou, o Brasil da corrupção, da incompetência, onde o pobre paga imposto para a dona Janja ficar em hotel de 70 mil e para que os bilionários tenham as suas multas perdoadas. Eu preferia o Brasil verde e amarelo de Jair Bolsonaro. Obrigado, presidente. Deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhores parlamentares, desejo um excelente ano de trabalho a todos, sem exceção, mas iniciamos o ano de 2024 com péssimas notícias. Mais uma vez, a Polícia Federal invade o Congresso Nacional por 2 vezes consecutivas. Já tinha feito isso lá atrás no Senado Federal, e eu fico observando as pautas de prioridade dos líderes, porque é muito fácil, deputado Alfredo, cobrar apenas do presidente da Câmara ou presidente do Senado. A responsabilidade é de todos nós, sem exceção. Todos os 594 parlamentares têm responsabilidade na desmoralização completa do parlamento. Os senhores não andam em aeroportos, nas rodoviárias, nas ruas falando com a população. Os senhores não estão vendo o que o povo está falando, não? Para que eu vou votar em parlamentar? Para que eu vou votar em deputado federal? Para que eu vou votar em Senado Federal? Se a Suprema Corte brasileira está atropelando as funções do Legislativo e fazendo o que é para os parlamentares fazerem. E os senhores continuam. E eu digo aqui, senhores, senhor presidente, não é generalizando a casa, obviamente, mas a grande maioria dos parlamentares estão totalmente desmoralizados. Essa é a grande verdade. Doa quem doer. Essa é a verdade hoje no Brasil. Onde se passa, a população fala: para que, repito e insisto, deputada Bia, para que eu vou votar em deputado Luiz? Para que eu vou votar em senador? Se temos a Suprema Corte que está decidindo por todos nós. Ou é alguma mentira que eu estou falando aqui? Perderam a desoneração da folha em 17 setores da nossa economia, bem como os mais de 5 mil municípios que existem no nosso país. Aí o que foi que o desgoverno Lula fez? Editou a medida provisória para desmoralizar o parlamento. Aí o que foi que ele fez concomitantemente a isso? Entrou com a ação aonde? Nos amiguinhos dele que fizeram aquela coligação muito forte. TSE, PT, mais STF. Eu estou falando alguma besteira aqui. O que foi que o atual presidente do Supremo Tribunal falou no evento da UNE? Nós derrotamos o bolsonarismo. Então isso é uma vergonha o que está acontecendo no nosso Brasil. Eu ainda não entendo como tem parlamentar que não fica constrangido com a atual situação. Aí eu pergunto aos senhores, para acabar de desmoralizar o parlamento, fechar a chave e entregar a Suprema Corte. Se o STF de uma canetada decidir que o veto derrubado pelo Supremo Tribunal, pelo Congresso Nacional, é inconstitucional, o que é que os senhores vão fazer? Só para concluir, senhor presidente, vão continuar com essa cara de paisagem,
como se nada tivesse acontecido. Eu falei aqui quando pegaram o deputado do PSOL e colocaram 1 milhão de multa contra ele. Nós defendemos ele aqui, porque temos que defender as prerrogativas. Temos que defender as prerrogativas do parlamento, que aí cabe a discussão de A, de B, de C. Agora, irmãos, o que está acontecendo na democracia brasileira é um escárnio. É um escárnio. Eu ainda não entendo como tem parlamentares, senadores e deputados que continuam agindo como se nada tivesse acontecendo e como se tivesse uma normalidade democrática. Nunca o Congresso Nacional foi tão atacado como ultimamente. Muito obrigado a todos. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.